Eu fui ateu por mais de 10 anos e algo que eu não entendia e que eu sempre questionava quando eu via algum cristão cara, se Deus existe, por que as pessoas sofrem? Se esse tal Deus que você fala é tão bom, por que existem pessoas que passam fome? Por que existem pessoas que morrem? Porque eu vejo pessoas que acreditam nele sofrerem. E as respostas que eu recebia, elas não entravam em mim, eu realmente não conseguia compreender. Mas isso era eu, com 18 anos, 20 anos, um filho imaturo, em crescimento. E passaram-se muitos anos e eu ainda estou desenvolvendo essa resposta. Mas antes de responder para você, eu quero conversar com você uma coisa. Eu sou pai e sendo pai, eu preciso muitas vezes dar muitos nãos para minha filha. Eu preciso muitas vezes deixar que ela faça algumas coisas sozinhas. Às vezes ela se depara com um problema e eu preciso deixar que ela lide com aquela frustração. Porque é através daquela frustração, daquela dor, que ela vai aprender, que ela vai se desenvolver, que ela vai se tornar uma pessoa madura e assim vai crescer. E Deus faz a mesma coisa com nós. Ele deixa que a gente passe por situações difíceis para que a gente consiga nos tornar mais fortes, entender como lidar com aquela situação e assim amadurecer. E aí quando alguma situação semelhante vier a aparecer, a gente já estará mais forte para lidar com aquilo. Mas lógico, você pode já me falar que existem situações realmente que, do ponto de vista humano, é desnecessário que a gente passe, realmente. Mas a própria palavra de Deus diz que no mundo tereis aflição. Eu vou até compartilhar com vocês essa passagem. Está lá em João 16, 33, com o seguinte: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a própria palavra de Deus já nos adianta que no mundo nós passaremos sim por provações, que no mundo sim nós passaremos por momentos difíceis. Eu até adianto, a vida do cristão muitas vezes é até mais difícil do que o descrente. Mas aí você pode perguntar, Mark, por quê? Qual que é o sentido disso? E aí, existe uma outra passagem que pode nos responder isso. Está lá em Coríntios, em 2 Coríntios. Mas antes, eu vou lhe passar dar um pouco de contexto. Existia um apóstolo chamado Paulo. Ele era um cara que perseguia cristãos. Ele não era um ateu, ele era um cara que perseguia cristãos e matava esses cristãos. Então ele era um cara que cometeu muitos erros ao longo da vida dele, foi tocado e se tornou o maior plantador de igreja do Novo Testamento. Ou seja, depois de Jesus, ele foi a pessoa que mais plantou igreja e ele é o cara com mais livros no Novo Testamento. Ele é realmente um cara, uma inspiração. E ele escreveu ali em um dos livros da Bíblia, a Bíblia é a composição de 66 livros, o seguinte: Satanás colocou um espinho na carne dele e ele orou a Deus várias vezes para que Deus tirasse aquele espinho dele. E Deus respondeu o seguinte, cadê? Está lá em 2 Coríntios 12, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que o tirasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí, essas duas coisas, elas respondem diversos aprendizados que eu tive ao longo desse tempo. Primeiro, algo que Deus quer de nós é conexão, é relacionamento. E para que a gente tenha esse relacionamento, a gente precisa buscar ele. E aí eu pergunto a você, geralmente, em quais momentos você consultava seu pai ou sua mãe? Geralmente, quando você precisava, não é? Em quais momentos que você ia lá pedir ajuda, pedir um conselho? Nos momentos de dificuldade. Então Deus já adianta que desde o início nós teremos aflições no mundo. E ele também disse que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. E por quê? Por que tudo isso? Para que a gente descubra a graça de Deus, para que a gente se aproxime dele. Eu
fui um ateu. E eu só consegui me aproximar de Deus quando eu estava vivendo o pior momento da minha vida. Quando estava tudo bem, eu vivia curtindo, continuava sendo ateu, discutia com vários cristãos a respeito disso, dizia que não fazia sentido tanto sofrimento no mundo, continuava seguindo, vivendo na minha bolha, né, quando as coisas estavam bem. Mas em um determinado momento, quando eu estava no fundo do poço, ali eu encontrei Deus. Saí do fundo do poço, prosperei muito acima daquilo que eu jamais imaginei que eu consegui. E hoje eu, um ex-ateu, estou aqui falando sobre Deus. Então, esse tipo de coisa, ela precisa muitas vezes acontecer. As situações difíceis que eu passei ao longo da minha vida, elas precisaram acontecer para que eu amadurecesse. Todas elas. Problemas pequenos, problemas grandes. E eu vou questionar para você, possivelmente os momentos que você mais evoluiu foram naqueles momentos de dificuldade. E isso parte de coisas simples para coisas maiores. Vou falar para por exemplo, a pessoa que empreendeu, que passou por uma dificuldade, muitas vezes ela foi demitida do emprego, não tinha nada para fazer, teve que investir todo o tempo, o pouco recurso que tinha, em investir em alguma coisa, e aquilo deu certo, e hoje ela é próspera, ela tem várias empresas, ela realmente prosperou, mas por conta de uma dificuldade em específico, por conta de um desemprego em específico. Então muitas vezes esses momentos de dificuldade, esses desertos, eles servem para nos moldar e fazer com que a gente se torne pessoas mais fortes. Maturidade é isso, eu já fiz até vídeo sobre isso no canal. Então é muito importante que a gente tenha a capacidade, a maturidade de entender. Tô passando um avião aqui. Moro perto do aeroporto, né? Eu moro bem na rota do avião. Maturidade é entender que para que a gente evolua, nós precisaremos passar por momentos de dificuldade. Nós precisamos passar por esses momentos que são difíceis, para que neles a gente aprenda, descubra nossas fraquezas e a gente consiga usar os nossos pontos fortes para que aí sim a gente dê um passo a mais. Então, no mundo tereis aflições e a gente precisa compreender isso. E quando estivermos vivendo momentos difíceis, a gente entender que aquela fase é passageira e que em algum momento a vitória vai chegar. Porque assim como você e eu já vivemos momentos muito difíceis ao longo da vida, esse que talvez você esteja passando ou que talvez você já passou, certamente vai ser por algo melhor. Essa é a minha mensagem de hoje para você. Um abraço para você. Valeu!